A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Eu sou Adriano Ricobelo, você já me conhece. Eu sou o professor da escola bíblica dominical, presbítero da Assembleia de Deus, aqui da cidade de Franca, e também sou teólogo por formação. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Hoje nós vamos fazer uma reflexão baseada no texto de Mateus, capítulo 19, versículo 7 ao versículo 9, fazendo um complemento e tirando algumas dúvidas concernente à aula passada que falou sobre o casamento é para sempre. Então vamos aqui, sem mais delongas, falar um pouco sobre o capítulo 19, versículo 7 ao 9 de Mateus. Acompanhe aí na sua Bíblia. Vamos fazer a nossa reflexão, tá bom? Uma reflexão um pouco mais teológica hoje, tá bom? Então vamos lá. Nós temos um cenário, tá bom? Aonde os fariseus se encontram com Jesus e eles fazem uma pergunta, porque a ideia é tentá-lo, ou seja, tentar achar um motivo, tentar achar uma desculpa, ou seja, tentá-lo de alguma forma. Aí aqui seria através das perguntas. E no caso dos fariseus, eles perguntam: é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus já responde na lata. Ele pergunta assim, ele responde para eles: não tendes lido? Ou seja, vocês estão fazendo uma pergunta que já tem uma resposta. Aí, no caso, Jesus já parte para o Velho Testamento, porque é a base dos seus ensinos. Ele diz: Deus fez macho e fêmea. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, esse não tem deslido é respondido com a referência a Gênesis. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá, é que Jesus coloca um limite entre aquilo que Deus abençoou, porque Deus abençoou o casal, e a liberdade e também a forma como o ser humano deve interferir. Ou seja, Jesus proibiu qualquer tipo de interferência humana no casamento, porque ele diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, Deus coloca um limite dizendo: seja por mecanismo, ou seja por intenções, mecanismos e intenções. O ser humano não deve interferir no casamento. Hoje é interessante, né, que nós usamos um jargão aí fora que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? É bem interessante porque a interferência deve ser no ato de ajudar, complementar, unir e não destruir. Então, no caso aqui, Jesus está falando: o que Deus ajuntou, o que Deus abençoou lá em Gênesis, não separe o homem, seja por mecanismo ou intenções, tá? Aí os fariseus vão contrapor, olha que interessante, eles vão contrapor a pergunta de Jesus e a resposta, tá? Dizendo assim: então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Olha o termo mandou, mandou. Moisés mandou. Tá? Então eu tenho um desvio de assunto, uma mudança de foco. Tá? Então eles não conseguiram o objetivo, então vamos partir para outro. Moisés mandou. Aí Jesus falou assim: não, Moisés não mandou. Ele permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. E quando eu falo de dureza do coração, eu estou falando de caráter inflexível, ou seja, quando uma das partes
e no caso para nós hoje, né, quando uma das partes não cede o perdão ou a reconciliação, sendo que Jesus deu a nós o ministério da reconciliação, tá bom? Então, é mediante a permissão e não a um mandamento de Moisés que aconteceu a carta de divórcio como forma de controle, tá? E não como uma forma de encorajamento, como eu disse lá na aula sobre o casamento é para sempre. Não é um encorajamento, mas sim um controle. E Jesus retoma o assunto, olha para você ver, o toma lá da cá. Jesus retoma o assunto e o foco, dizendo assim: mas ao princípio não foi assim. Não foi assim que Deus planejou, não foi assim que Deus calculou, não foi assim que Deus designou o projeto da família. Então, o ser humano está tirando o foco do projeto inicial. Aí, a finalização do conteúdo e do pensamento de Jesus é o seguinte: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por prostituição, e quando nós estamos falando de prostituição, esse termo, tá, na Bíblia é porneia, tá bom? Então nós estamos falando de uma fornicação. Jesus abre um precedente que o divórcio só deve acontecer não necessariamente por causa do adultério, mas por causa da fornicação. Quando eu falo fornicação, eu estou falando de relações sexuais ilícitas em geral. Então, assim, a fornicação ela abrange mais do que o adultério, porque o problema de Jesus não é com o adultério. Entendam isso. Por que que não é? Porque o adultério já tinha pena de morte. Se você pegar Deuteronômio, você vai ver lá que já é instituído a pena de morte para o adultério. Então Jesus não está falando do termo adultério, mas da fornicação, que é a relação sexual ilícita em geral, que no caso lá é traduzido como porneia, tá? Fornicação. Então, quando nós falamos de adultério, nós estamos usando outro termo, que é o moicheia, tá? E não porneia, tá? O termo usado aqui é porneia. Então Jesus não está falando de adultério no sentido único, porque esse problema já estava resolvido, já estava na lei de Moisés, mas a fornicação ela vai além. É por isso que Jesus atingiu o pensamento, porque não é o adultério o ato, mas sim também o pensar. Você já está adulterando porque você está pensando, e quando você pensa, você planeja. Quando você planeja, você executa, tá? Então Jesus vai além daquilo que a Bíblia, do que aquilo que a lei já estava estipulando, tá? No próximo comentário nós vamos falar sobre a deserção voluntária que está lá nas cartas de Paulo, tá? Então vamos entender melhor. Então Jesus finaliza o assunto aqui, tá bom? Então o que nós podemos tirar daqui desse ponto aqui de lição? Que a questão no capítulo 19 não é o que é permissível, mas qual é o desígnio de Deus. Se você pega o texto do capítulo 19, você vai ver que a ideia ali, o pensamento, aquilo que é proposto tanto por Jesus e não pelos fariseus é que Jesus não está preocupado com aquilo que é permissível, mas com aquilo que é desígnio de Deus. Por isso que ele faz referência aqui, no princípio não foi dessa forma, e que no princípio Deus fez macho e fêmea e deu ordem ao homem para que saia da sua casa e se una à sua mulher e torne-se uma só carne, tá bom? Então você vai ver que a questão em casar com outra e comete adultério, o que casar com a repudiada também comete adultério, nós vamos ver aqui no próximo ponto. Por quê? Essa referência de Mateus 19 faz referência direta a Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Você tem que compreender isso quando você lê Mateus 19. Por quê? Porque Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 vai dizer, dentre a questão ali, é que
se na mulher se encontrar coisa feia, o que é essa coisa feia? O que define a coisa feia para que o homem pudesse ter a liberdade de dar carta de repúdio? Porque lembram que no capítulo 19 de Mateus, a pergunta é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque o adultério em si já tinha suas punições. Então a preocupação dos fariseus não era essa. A preocupação era: eu posso repudiar minha mulher por qualquer coisa? Porque eles estavam usando como referência Deuteronômio 24, versículo 1, que diz que se nela encontrar coisa feia, o homem preparará o repúdio para que possa dispensar ela da sua casa. Só que nós temos dois problemas. A escola de Shammai diz que o homem só pode repudiar a sua mulher por fornicação. Aquilo que Jesus queria dizer: olha, você pode repudiar a sua mulher, não é o encorajamento, mas é uma permissão, mas em caso de fornicação. A escola de Shammai, que era uma escola mais rude nessa questão, dizia: não, é por causa de fornicação. E eu preciso me basear na lei mosaica, que é as testemunhas. Então eu preciso de testemunha para poder dar a carta de repúdio. Enquanto a escola de Hillel dizia que a questão de coisa feia significa que ela não encontrou favor em seus olhos. Daí vem aquela grande questão que eu falei na aula, que se a mulher queimasse algum alimento, queimasse o arroz, a escola de Hillel dava base para que esse homem repudiasse a sua mulher, dasse carta de divórcio. Então olha para você ver a gravidade e a má interpretação que existia em Deuteronômio 24 e 1. Então, para que nós pudéssemos entender Deuteronômio 24, 1, você vai ter que entender também que Moisés dificultou a questão do pedido. Ou seja, quando alguém fosse pedir o divórcio, primeiro o homem tinha que arrumar um escriba para que ele pudesse fazer o uso do seu direito de divórcio. Então você vai ver que Moisés tenta dificultar em Deuteronômio 24. Por quê? Deuteronômio 24, esta lei vai restringir a prática do divórcio. Ou seja, algumas condições são colocadas ali, como por exemplo, a mulher divorciada 2 vezes ou a mulher que foi divorciada uma vez e que com o segundo marido se tornou viúva, você vai ver que nessa questão a mulher não poderia voltar com o primeiro marido. Ou seja, se o marido despediu ela, ela casou com outro, e esse marido a divorciou dela, e ela casou com outro, e esse outro morreu, ela em hipótese alguma poderia voltar para o seu primeiro marido. E talvez seria essa a intenção desse primeiro marido. Então, quando eu falo de coisa feia, eu estou falando de um comportamento indecente e não um adultério também aqui, porque o adultério nós já temos a punição no capítulo 22 de Deuteronômio, o versículo 20 e 21, já tem a punição, tá? Então nós vamos entender que é o comportamento indecente, tá? Então vamos lá. Concernente à questão de adúltera, vamos parar para analisar, senão nós vamos criar um equívoco. Nós estamos falando de uma mulher, no capítulo 24 de Deuteronômio, que foi divorciada 2 vezes, ou a mulher divorciada uma vez e no segundo casamento ela fica viúva, ela não poderia casar com o primeiro. Então essa era a questão imposta em Deuteronômio 24. Então, quando nós olhamos isso, a segunda união a colocou em uma relação, não tornou a mulher adúltera. É uma relação, um equivalente a um adultério com o primeiro marido. Então, olha para você ver. Vocês estão compreendendo aí? Se a mulher recebe a carta de desquite do primeiro marido, aí ela casa com outro. Esse segundo marido dá a carta de desquite para ela.
Aí ela pega e casa com outro. Se esse segundo marido lhe der a carta de desquite, ela não pode casar com o primeiro marido que a despediu a primeira vez. Ou se ela casou com o segundo marido e esse segundo marido morreu, ela não pode voltar para o primeiro marido. Por quê? Porque se ela voltar para o primeiro marido, ela se coloca em uma condição, em uma relação de adúltera com o primeiro marido. Então é isso que confunde muitas pessoas quando vai interpretar o texto. Então o casamento da mulher divorciada é implicitamente tratado como equivalente. A Bíblia não diz que ela se torna adúltera. Pare e pensa, meus irmãos. Se nós formos pensar que a mulher se torna adúltera, então os irmãos vão afirmar em sala de aula que a mulher que casa com um ex-assassino, por exemplo, o cara assassinou alguém, ele foi preso, ele pagou pelos seus erros, ele se converteu na cadeia. Aí o que acontece? Ele sai da cadeia, tá indo na igreja, encontra uma mulher. Aí ele casa com ela. Então, se os irmãos entenderem dessa forma, então quer dizer que essa mulher ela se torna uma assassina? Porque ela casou com um ex-assassino que se converteu? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões. É muito delicado o assunto, tá? Porque mexe com as emoções. Então essa mulher não se torna assassina porque ela casou com um rapaz que cometeu um assassinato no passado. Então tome muito cuidado com as posições. O último tópico aqui, o divórcio, ele era proibido. Em que casos? Quando um homem acusasse a sua noiva de infidelidade de forma errônea, sem provas. Esse homem que acusou a sua jovem, a sua noiva, de fornicação, ele nunca mais poderá, além dele pagar um dote para o pai, pelo erro que ele cometeu de acusar de forma injusta, ele vai fazer o quê? Ele nunca mais poderá dar a carta de desquite para ela. Nunca mais. Ele vai ter que ficar casado com ela o resto da vida. Isso no Velho Testamento, tá? O outro caso é que, se um homem tivesse relações sexuais com uma jovem, com a noiva, antes do casamento, ou com uma moça antes de qualquer laços nupciais, esse homem, além de pagar a multa também, ele deveria casar com ela e nunca, em hipótese alguma, dar a carta de desquite por qualquer motivo, tá? Então, o que podemos resumir aqui para terminar? Jesus permitiu o divórcio, a carta de divórcio, a carta de desquite, em caso de fornicação, porque o adultério já era caso resolvido, tá bom? A fornicação é a relação sexual ilícita em geral. Aí eu coloco uma reflexão para terminar aqui e você fica pensando. Se eu estou falando de fornicação e eu estou falando de relações sexuais ilícitas em geral, e nós estamos vivendo num período de pós-modernidade ou modernidade líquida, como diz Bauman, então eu posso caracterizar o filme pornô como uma relação sexual ilícita em geral, ao ponto em que há a masturbação. Eu estou falando real, cara a cara com vocês. É algo que se deve pensar, porque se nós ficarmos restrito apenas ao adultério, ao ato, e apenas a algumas questões, por exemplo, uma conversa no WhatsApp com outra mulher ou com outro homem, fotos íntimas sendo enviadas para homem e para mulheres. O que é essa fornicação para os nossos dias? Eu acredito que isso é caso para se pensar, porque hoje tem muitas formas de se trair uma mulher e um homem de forma digital. Então é caso de se pensar se essas questões também não entram como fornicação, que são relações sexuais ilícitas em geral. Amém, meus irmãos? Então hoje nós fizemos essa reflexão, espero que tenha sido bem
bem aberto, bem reflexivo, bem reflectível, né, com essa questão e bastante direto no texto, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixe seu comentário, tá? O seu comentário ajuda-nos muito aí para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo, tá bom? Na próxima reflexão agora nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo quando ele usa a questão da deserção voluntária, tá bom? Que Deus venha abençoar você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?